Ok. Aos que leram o capítulo, legal. Quem não leu, vai acompanhando aí e faça e tente ler durante a semana, né? É uma, é uma boa. Bom, a gente está no capítulo 3, né? Criação e pecado. Capítulo 3 é o capítulo de hoje. Como eu disse para vocês, eu vou ser o mais sucinto possível na descrição do capítulo. A gente abre aqui para perguntas e bate-papos, e assim a gente tenta deixar essa leitura um pouco mais difícil, o mais simples possível, mais palatável possível. Vamos lá. Senhor, obrigado por essa nossa reunião. Nos abençoa a todos, nos dá tua direção, teu entendimento, nos assiste com o teu Espírito Santo, nos capacita. É o que a gente deseja, Pai, aprendendo mais de ti, da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, deixa eu só... Espera aí, gente. Pronto. Pronto. Bom, tripé de uma cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. Então, quando a gente fala aqui no capítulo 3 de criação e pecado, a gente está falando de bases da nossa cosmovisão cristã. E eu começo aqui, logo nas primeiras palavras aqui do capítulo 3, o escritor vai lembrar para a gente que o imperador romano, portanto, nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, o imperador romano, ele era chamado de Quírios. Quírios em grego é senhor. O imperador romano, ele era considerado Deus no meio da sociedade romana. E ele era chamado de Senhor. O Novo Testamento trata Jesus de Quírios. Os escritos do Novo Testamento tratam Jesus de Quírios. Isso leva a gente à seguinte conclusão. Se para um cidadão romano toda a estrutura daquela sociedade, da Pax Romana, né, a paz romana, tudo aquilo estava centrado na figura do imperador, ele era um Deus e Senhor de todas as coisas. Quando o Novo Testamento, quando o Novo Testamento chama Jesus, quando os escritores chamam Jesus de Quírios, eles estão declarando uma coisa muito interessante. Primeiro que eles não reconhecem o imperador como senhor deles, e eles estão dizendo que o verdadeiro senhor é Jesus Cristo. Então, se toda a Pax Romana e todo o império tem a sua estabilidade na figura da divindade imperador, no Quírios, na verdade eles estão dizendo assim, toda a criação se sustenta porque há um Senhor soberano sobre toda ela. Então, na visão dos escritores do Novo Testamento, Jesus Cristo, o autor vai dizer aqui, né? Ele é o criador e sustentador do mundo, regente da história, o redentor e juiz de todas as coisas. Esse é o entendimento, que deve ser o entendimento nosso, nos nossos dias, né? Jesus deve ser para nós esse Senhor absoluto. Aí o escritor vai dizer assim, olha, confessar que Jesus é Senhor é dizer que Jesus, junto com o Pai e o Espírito, criou todas as coisas. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Há uma coisa de tempo na nossa cabeça, vou fazer só uma observação aqui simples, tá? De uma visão errônea nossa, às vezes. A gente sempre pensa em Deus, Velho Testamento, Jesus, Novo Testamento, e Espírito Santo, depois de Atos 2, como crente hoje. A gente consegue fazer essa distinção e separar Deus em questão de tempo, né? No nosso cronos, no nosso relógio temporal.
Mas Pai, Filho e Espírito Santo estavam na eternidade juntos, porque eles são uma só pessoa. Falar em criação é falar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito presentes na criação. Então ele vai dizer, confessar que Jesus é o Senhor é dizer que Pai, Filho e Espírito Santo criaram todas as coisas. Ele sustenta e mantém todas as coisas. Governa a história, dirige o rumo, ao objetivo dela. Restaura e renova todas as coisas e no final julgará todas as coisas. Se confessarmos apenas Jesus é meu Salvador pessoal e negligenciarmos Jesus é Criador, Regente, Redentor e Juiz, então nós temos uma cosmovisão atrofiada. Uma cosmovisão bíblica tem a ver com o entendimento, com entender corretamente quem é Jesus. O mundo, o mundo não é um trem descarrilhado. A criação de Deus não é um trem descarrilhado. Tem um Senhor soberano, Criador, que está restaurando a sua criação a partir de Jesus Cristo na cruz e está fazendo convergir todas as coisas nele para que a gente retome aquilo que Deus faz e diz lá em Gênesis, ao criar todas as coisas e dizer assim, ó, isso aqui é muito bom. Então, o escritor está chamando a nossa atenção para nós pensarmos na criação de Deus como, para nós pensarmos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como Senhor sobre tudo e como aquele que não só cria, mas aquele que continua regendo a criação, está redimindo a criação e vai julgar todas as coisas no final dos tempos. Até aqui, tudo ok, né? Tá, mas que bom. Quando a gente fala em criação, a gente está falando que tudo que existe foi criado por Deus. Sejam coisas materiais, imateriais, seja o ser humano, tudo foi criado por Deus. É o que Gênesis diz para a gente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia, gente, chama para si essa responsabilidade e essa exclusividade. O Deus criador da Bíblia não é o Deus de uma cidade, de uma tribo, de um clã. Não é um Deus restringido a uma cultura local. O Deus da Bíblia é o único Deus, Senhor de todas as coisas, soberano sobre toda a criação, o escritor vai dizer. Ele é um Deus bom, ele é um Deus justo, e ele é um Deus sábio. Uma cosmovisão bíblica precisa, portanto, começar com esse Deus. E pensar que esse mundo foi criado por ele. E uma coisa interessante aqui para a gente pensar é que, numa visão mais deísta, que pensa num Deus, mas pensa num Deus como um arquiteto do universo, não pensa num Deus pessoal que se relaciona com o ser humano, que salva o ser humano e que está redimindo a criação, há uma ideia de que Deus é tipo um relojoeiro, né? Já ouvi bastante isso aí. Deus cria o mundo como quem cria um relógio, como um relojoeiro cria um relógio, dá a corda e abandona. Mas não é essa a ideia que a Bíblia traz para a gente, não é assim que a gente vê o mundo e a criação. Porque se um relojoeiro dá a corda, naquele momento ele se torna indispensável, dispensável. O relógio continua funcionando a despeito do relojoeiro. Mas o mundo não é assim. Deus cria o mundo e ele continua sendo o regente desse mundo. E esse mundo, como nós o vemos hoje, se sustenta a partir de Deus. Se fosse como um relógio e Deus tirasse a mão, tudo terminaria no completo vazio. Porque tudo que existe está esperando a redenção que vem de Cristo Jesus.
E o escritor vai dizer isso para a gente, né? Não há um só átomo, ele diz, do universo em que você não possa ver pelo menos alguns lampejos brilhantes da glória de Deus. Deus é imanente em toda a criação. Dizer que Deus é imanente em toda a criação é dizer que Deus está presente em toda a criação. Você pode dizer que Deus é um Deus transcendente, que está além da nossa matéria, sabe, um Deus lá no céu, transcendente, assim, etéreo, espírito, a gente não vê, não se relaciona com ele e tudo mais. E você pode falar de um Deus imanente, que está presente, tá, entre nós, ele se revela, ele se relaciona. O nosso Deus, ele é tanto um Deus transcendente quanto um Deus imanente. E o que o escritor vai chamar a nossa atenção é que em tudo que a gente coloca os nossos olhos, em toda obra criada, em todo átomo, em tudo que existe, a gente vai ver Deus presente na sua criação. É isso que o autor vai dizer para a gente. Há uma expressão latina, página 66, há uma expressão latina, corandeu, corandeu. O Agostinho usava bastante isso aí. É diante da face de Deus. Então, o corandeu é esse temor de quem vive sabendo que está sempre diante da face de Deus. Para nós, a gente tem uma ideia assim, né, que a gente vai encontrar Deus na igreja. Então, eu vou lá na igreja adorar a Deus, eu vou lá na igreja buscar o Senhor, eu vou lá na igreja buscar uma palavra, como se Deus estivesse lá na igreja e não fora dela. É por isso que tem, pelo menos no meu tempo, né, hoje eu não sei mais se é assim, a gente tinha roupa de ir na igreja. Vocês tinham isso ou não? Quando era pequeno? Roupa de ir na igreja. Nossa, ele vem ver Deus, ele vem aqui buscar Deus com essa roupa aí. Tem que pôr a melhor roupa. Porque essa é a ideia de que Deus está lá e eu vou me encontrar com ele lá. Mas é assustador eu imaginar que quando eu coloco um biquíni, uma sunga e eu vou para a praia, eu estou diante da face de Deus lá na praia. Onde quer que eu esteja, eu estou na presença de Deus. Corandeu. Isso é assustador, né? É assustador porque uma coisa é eu me preparar para me encontrar com Deus na igreja. Outra coisa é saber que em todo lugar que eu for, Deus estará presente. É mais assustador. Embora a presença e a atividade de Deus permeiem o universo, Deus não deve ser identificado com a criação. A criação não é Deus. A natureza não é Deus. Yahvé é o Senhor. Deus é Senhor. Ele é soberano sobre tudo, e sobre tudo que ele criou. E a criação de Deus, gente, é boa. A criação de Deus é boa. Quando a gente vê a narrativa bíblica, tudo que Deus cria, ele fala, cria, e aí fala assim, e viu Deus que era bom. Cria as estrelas, cria o firmamento, ele cria a terra, cria os peixes, cria tudo que ele cria e diz, é bom. Então, há uma obra criada por Deus, que é boa, que é ordenada, e que o texto grego vai chamar de cosmos. Mundo, que é traduzido como cosmos. Cosmos é ordem. Cosmos é ordem. A criação é uma ordem que foi criada por Deus. Deus chamou à existência as coisas que não existiam. É assim que o relato de Gênesis diz que o mundo foi criado. No início não tinha nada. Só tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aí Deus traz à existência, chamando as coisas, dizendo, haja luz, haja terra, haja todas as coisas. Então Deus chamou o universo à existência a partir do nada. Aqui já há um ponto que a gente se desconecta, por exemplo, de uma cosmovisão grega. Numa cosmovisão grega, a matéria é pré-existente. Então, na cosmovisão grega, não é que alguém cria o mundo do nada. Alguém pega aquela massa e vai montando, tipo massinha de modelar, sabe? É mais ou menos essa a ideia. A massinha de modelar já existia. Alguém foi lá só e foi montando e arrumando.
Na verdade, não existia nada. O Espírito de Deus pairava sobre nada. Aí ele vai criando a água e as coisas todas. Então, pensar que Deus cria e abandona não é a nossa ideia. A nossa ideia é que Deus cria e permanece, regendo, cuidando. Então, a continuação do o universo andando e existindo, é somente pela graça de Deus. Desse Deus que continua sustentando a sua criação. É assim que você pensa o mundo? Mas vamos lá. Uma criação muito boa. Ô, Jorge, como é que pode uma criação muito boa hoje estar nesse buraco que ela está? Bom, no capítulo, na página 72, o autor vai dizer assim, ó: ao longo de todo o relato da criação, ouvimos repetidamente Deus viu que isso era bom. E no clímax da narrativa, Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Gênesis 1, 31. O que vem depois, o autor vai dizer, não é totalmente bom, mas Gênesis insiste em que, por proceder da mão de Deus, a criação era boa e não tinha indício algum de, de mal. Aí ele vai até citar aqui, ó, lá embaixo, o último parágrafo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo argumenta contra a crença herética grega de que a matéria é má e de que, por conseguinte, o alimento e o sexo pertencem a essa constituição da matéria e também são maus, intrinsecamente maus. E eu não sei, mas o cristianismo já absorveu por muito tempo essa ideia, por exemplo, de que o sexo é uma coisa suja e má. E talvez o, o Gilson, eu acho que é desse tempo. O Gilson é do tempo que o evangélico fazia sexo com lençol na frente para tapar, porque isso era sujo e feio, só fazia para a procriação, porque era a ordem de Deus. Então, o Paulo, especificamente na questão do sexo, do alimento e de todas as coisas e da matéria, o Paulo vai dizer que tanto o casamento quanto o alimento foram criados para que fossem, através deles, fossem dadas graças a Deus. Então, a criação é uma coisa boa de Deus, que anda segundo um propósito de Deus, segundo um objetivo de Deus. A criação é uma criação histórica, ele vai dizer. O primeiro capítulo de Gênesis descreve uma criação que não é estática, que se move, se desenvolve historicamente rumo a um objetivo, uma ordem estável e um desenvolvimento histórico não contradizem um ao outro. Deus abençoou Adão e Eva para que eles subjugassem a criação, para que eles cuidassem de tudo e para que eles fossem a imagem de Deus na, na obra criada, né? Mas aí entra a questão do pecado, que a gente já vai ver só, já já. O papel dos seres humanos na criação de Deus, página 75. Deus diz, o escritor ele faz um paralelo bacana aqui. A humanidade como imagem de Deus. A narrativa da criação avança belíssimamente, com repetição e ritmo, como se fosse um poema. Haja luz e houve luz. Deus viu que era bom, foram-se tarde de manhã do primeiro dia, e o segundo dia, e o terceiro dia. Tem um padrão belo na ordem como Deus faz e cria todas as coisas. Certamente a descrição das características da humanidade e de seu papel no mundo, como expostos em Gênesis 1, deve ter chocado os primeiros ouvintes dessa narrativa. Porque você imagina que quando Moisés escreve o Pentateuco e escreve Gênesis, você já tinha culturas e povos e crenças e ideias. Estava todo mundo mergulhado numa cosmovisão pagã, com os seus mitos e um monte de coisa.
E de repente vem o texto bíblico, vem a narrativa bíblica dizendo que a humanidade foi criada à imagem de Deus e que a vida desse ser humano, ela não só vem de Deus, mas ela depende de Deus, e que todas as coisas foram criadas pelo Senhor, e que o homem agora é a imagem desse Deus nesse mundo em que todos vivem. Dentro dessa perspectiva, na página 77, o autor vai chamar a nossa atenção para um negócio bastante que a gente escuta bastante assim quando vai estudar em seminário. O mandato da criação. Então, Deus fala assim para o homem: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai. Lá no finalzinho da página 77. Aqui recebemos nosso chamado humano com a palavra abençoadora de Deus: dominem e subjuguem a criação. E com essas palavras começa a história desse homem e dessa obra toda criada por Deus. Ok. Ele vai dizer assim, ó, no meio da página 78, toda a tarefa cultural e social da humanidade é revelar a glória de Deus latente nas potencialidades da criação. Deus cria todas as coisas, coloca tudo na mão do homem e dá para o homem um mandato para que tudo que ele fizesse nessa criação manifestasse a glória de Deus. Colocou o homem no jardim para trabalhar e para cuidar do jardim. E nesse momento da obra criada, o trabalho não era um sacrifício, né? Era um trabalhar e cuidar para a glória de Deus, alguma coisa muito boa, e que o autor aqui vai chamar de Shalom original. Antes ele vai chamar a nossa atenção que não era para o ser humano pulverizar, por exemplo, produto químico em cima da terra. Não era para o ser humano alterar geneticamente alguma coisa para ter mais lucro. Não era para misturar só da casca no leite para ganhar mais dinheiro. Não era para fazer essas aberrações que o ser humano faz, né? Mas tudo bem. O autor vai chamar a nossa atenção para Shalom original. Shalom é uma palavra hebraica que na língua grega é traduzida para eirene, no grego, e que a gente traduz para o português como paz. Então, você deve ter visto algum crente já saudando o outro com Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom é paz, Adonai é o Senhor, né? Então, a paz do Senhor. Na verdade, Shalom Shalom dentro de um pensamento hebraico, né? Shalom é mais do que paz. O autor vai dizer assim, ó, com frequência essa palavra é traduzida simplesmente como paz, mas significa muito mais do que a mera ausência de hostilidade, ausência de guerra. Né? Shalom descreve a criação tal como era para ser, uma vida de florescimento e prosperidade, em que nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros e com a criação não humana, com os animais, com as plantas, são pujantes, cheios de vigor. Um mundo de Shalom se caracteriza pela justiça, pelo amor, pela gratidão e pela alegria. Ou seja, o Shalom de Deus é tudo aquilo que Deus cria para que esse homem seja um ser, à sua imagem e semelhança, bendito, feliz, próspero e viva plenamente essa vida que Deus lhe deu. E a relação desse ser humano com outro ser humano, a relação desse ser humano com a obra criada, com a natureza, com os animais, a relação desse ser humano com Deus, essa relação toda, ela manifesta essa fertilidade, esse florescimento, essa prosperidade da vida. Era para ser assim. Era para ser assim.
Shalom original. Aí na página 80 ele vai dizer assim: Shalom é a intenção de Deus para a criação. Como Pai amoroso, ele quer isso. Ele quer essa vida em abundância. A gente vai ver isso lá no Novo Testamento, né? Vida em abundância. Bom, é que aí no jardim da criação de Deus, o poema se transforma num drama, né? A narrativa bíblica mostra pra gente a rebelião humana. E depois do pecado entrar no mundo, de repente tudo não é mais como se esperava que fosse. O homem e a mulher se veem nus, o trabalho se torna pesado, a terra vai produzir espinhos, cardos e abrolhos, e a coisa vai ficar bastante difícil. Ao escolherem viver de acordo com as palavras de Satanás, página 81, e rejeitar as palavras de Deus, Adão e Eva cometem um ato de traição e desobediência contra seu criação, contra seu Criador. Nessa decisão, o homem abandonou a relação de dependência. Ele desejou se tornar independente. A obediência não é mais o princípio orientador da vida do homem, mas seu conhecimento e vontade autônomos. Com isso, na prática, ele deixa de se compreender como criatura. É isso que acontece com o pecado lá no jardim, lá no Éden. Quando a serpente fala assim: você não vai morrer, né? Mas como Deus você vai ser conhecedor do bem e do mal. Há uma sedução aqui para a vida desse ser humano de que ele vai agora ser como Deus. Ele não vai mais ter a sua vida, o seu conhecimento derivado de Deus. Ele vai ser autônomo agora. Ele vai ser como um Deus na terra. E essa sedução afeta tanto a mulher quanto o homem. E a gente vê o pecado trazendo essa corrupção do propósito original de Deus para a humanidade. E a gente vê esse homem se voltando contra Deus. E o autor vai citar o salmista, né, no Salmo 51, contra ti somente pequei. Interessante esse paralelo. E tem uma coisa muito importante para a gente refletir aqui na página 82. Quando homens e mulheres estão afastados de Deus, não deixam de ser religiosos. Isso aqui é incrível. O pecado não tira do homem esse viés religioso, essa necessidade de uma ligação com Deus. Em vez disso, colocam sua lealdade religiosa em outro lugar, em algum aspecto da criação. O homem vai ter sempre essa inclinação para uma relação religiosa, para uma relação com Deus. Mas como esse homem se rebelou contra Deus, esse viés religioso vai ser dirigido para alguma outra coisa, alguma outra pessoa. E aí ele vai citar Paulo em Romanos 1, versículo 25. Substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Se os seres humanos são irremediavelmente religiosos, sempre impulsionados a buscar um objeto de adoração, a queda não pode ser caracterizada apenas como revolta contra o legítimo Senhor. Precisa ser descrita também como substituição da lealdade religiosa. Se rejeitam a Deus, os seres humanos encontrarão outra coisa como centro de suas vidas, e esse novo centro é o que a Bíblia chama de ídolo. Isso aqui é muito maluco. Apesar do homem ter se voltado contra Deus, o ser humano é um ser humano criado por Deus. Criado para uma vida dependente de Deus. Quando o ser humano se volta contra Deus, ele joga essa dependência para cima de qualquer coisa. A Bíblia vai chamar isso de ídolo. Pode ser um ídolo, uma figura da obra criada, pode ser qualquer coisa.
No nosso século que a gente está vivendo, a gente pode dizer que o dinheiro é um ídolo. A carreira da pessoa pode ser um ídolo na vida dela, marido pode ser um ídolo, mulher pode ser um ídolo. Até pastor pode se tornar ídolo na vida das pessoas. A igreja local, a denominação pode se virar um ídolo na vida da pessoa, substituindo Deus. Então, toda a narrativa bíblica vai mostrar para a gente esse ser humano idólatra, tentando preencher esse buraco que ficou, porque ele se revolta contra Deus, ele está tentando colocar outra coisa para fechar esse buraco. Não vai conseguir. Então, o pecado, ele vai dizer, é retratado nas Escrituras como um adultério religioso. Por isso que, quando você lê o Antigo Testamento, você lê os Salmos, por exemplo, adultério e idolatria são duas palavras que estão sempre juntas. Sempre juntas. Porque, para a narrativa bíblica, o pecado é um adultério. É uma infidelidade contra Deus. Então, é muito interessante isso aí. Então, se o pecado ele é um pecado religioso, e todo pecado é um pecado religioso, então ele é contra Deus. Por isso que Davi vai dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Porque eu tentei no pecado encontrar aquilo que só posso encontrar em ti. É como se eu tivesse me deitado com outra pessoa e não me relacionado com o Senhor. Foi contra ti que eu pequei. Aí o autor vai dizer aqui, já na página 83, e você receberá o castigo da sua idolatria. Embora o pecado seja primordialmente uma ofensa contra Deus, também é uma ofensa contra a criação, contra a vida humana, contra o shalom, contra a saúde, a prosperidade, a completude e o desenvolvimento humanos. Ou seja, o pecado ele vai afetar todas as áreas do viver da humanidade. Todos os relacionamentos, tudo que existe foi afetado. Toda a ordem criada por Deus foi afetada por causa do pecado do ser humano. E todas as relações desse ser humano agora estão corrompidas. Com Deus, com o próximo, com a criação, né? Com a sua própria vida, com a sua própria saúde, com tudo. Está tudo maculado, manchado, né? Está tudo corrompido. Página 84. Como então devemos entender a relação do pecado com a criação? Comecemos considerando que a relação do pecado com a boa criação de Deus é parecida com a de um parasita com seu hospedeiro. Um parasita é um organismo que vive à custa do sangue do outro. Um visitante não convidado, que para sua subsistência fica sugando o seu hospedeiro. O pecado sobrevive, alimentando-se da boa criação de Deus. Ele se prende à criação enquanto a desfigura, deforma, desorganiza e corrompe. É isso que o pecado está fazendo. Nas palavras de C.S. Lewis, o autor vai citar, a bondade existe, por assim dizer, por si só. A ruindade não passa de bondade arruinada. É muito interessante. E aqui, na nossa cosmovisão cristã, e o autor está mostrando isso para a gente, o alcance do pecado, ele vai dizer, o pecado contamina e desfigura cada milímetro da criação. Cada milímetro da boa criação de Deus foi corrompida por causa do pecado. Então, se você disser assim para mim, por que o mal existe? Nós vamos dizer assim, por causa do pecado. A nossa resposta cristã às mazelas da vida é o pecado. E o pecado não pertence à obra criada, né? Deus não cria o pecado. O pecado é acidental, o autor vai dizer. O pecado é acidental. Ô Jorge, quando Deus cria o homem, ele já não sabia que o homem ia pecar? Sim, Deus sabia.
E ele cria mesmo assim? Ele cria mesmo assim. Por que Deus cria, então, se ele sabe que o homem vai pecar? Essa pergunta não tem resposta, porque a gente não sabe o que se passa na mente de Deus. A única resposta que o texto diz pra gente é que Deus nos criou por amor, né? Para a glória dele. Então, mesmo sabendo que nós íamos nos voltar contra ele, e que nós íamos ser corrompidos pelo pecado, e que a gente ia entrar num processo destrutivo, de autodestruição, de destruição de toda a criação de Deus, Deus nos cria assim mesmo. Mas ao nos criar, Deus também se propõe a nos restaurar. É por isso que na narrativa bíblica, pós-criação e queda, você tem o plano da salvação, o plano redentor. E Deus, antes de criar, já tem o plano da salvação traçado. Cristo já é o cordeiro que vai ser morto em favor dessa humanidade. Mas uma coisa que é interessante, eu falei domingo na pregação, é que apesar dessa natureza ter sido corrompida pelo pecado, eu não posso dizer que não exista bondade no mundo, nem amor, que o mundo é só desgraceira, que o mundo é só podridão e corrupção. Não, pô, tem gente boa, tem bondade nas pessoas, tem amor nas pessoas, tem misericórdia nas pessoas. Apesar da pessoa não ter, não ter Deus como Senhor, sei lá, a pessoa se casa, ama sua esposa, vive fielmente, passam a vida inteira e são felizes. Então o autor vai dizer assim que a segunda observação, no final do capítulo ele fala de 3 notas de esperança, né? A primeira delas é que o pecado não pertence à criação, ele é um acidente e Deus o remove na cruz. A segunda observação é que, mesmo antes de Deus alcançar a restauração final da criação, ele não permite que o pecado siga até o fim em seu caminho destruidor. Ele permanece fiel e continua restringindo os efeitos devastadores do pecado. O maior efeito devastador do pecado é a morte, mas a gente continua vivo. Ou seja, Deus restringe a ação da morte nesse mundo que já deveria ter desaparecido por causa do pecado. Deus não abandona a sua criação, a bondade de Deus continua aqui. Tem milhares de pessoas enviando alimento, água, roupa para os desabrigados do litoral norte de São Paulo. Porque a bondade de Deus está espalhada na sua criação, que apesar de ter sido corrompida pelo pecado, ainda traz em si traços daquela obra boa lá de Gênesis e viu Deus que era bom. Então tem amor, tem misericórdia, que na teologia, já desde Calvino, eles vão falar que isso aí é a graça comum. É essa manifestação de Deus que está espalhada em toda a humanidade. Que não diz respeito à salvação ou não, mas diz respeito à bondade e ao amor de Deus que estão espalhados por aí. Isso é uma esperança, né? Isso é esperançoso pensar que isso ainda existe. Apesar de ter uma natureza corrompida nesse ser humano, que enquanto tem um monte de gente ajudando, tem nego vendendo a água por R$ 90. Então tem de tudo, né? Mas a criação está aí ainda. E a terceira e última observação é que, por maior e mais mortal que o poder do pecado seja, ele é completamente sobrepujado por um poder maior, o poder vivificador do Evangelho. As boas novas não são apenas uma menção teológica a ser entendida, mas é o poder de Deus para a salvação, poder em que se deve crer e que deve ser experimentado. Em última análise, o pecado não tem chance alguma contra Deus. Para o mundo de Deus despedaçado, essas realmente são boas novas. Então, apesar do ser humano ter se voltado contra Deus, e a partir disso aí você tem o mal se multiplicando, você tem esse Deus que é imanente, que está presente no mundo, que é Senhor, soberano, regente, ele continua restringindo o mal no mundo. E quando Cristo morre na cruz, ele está dando a sua vida para resgatar toda a criação de Deus.
Então tudo está sustentado ali, ó, na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo. Até que no fim, tudo seja restaurado. E quando a gente fala de fim de mundo, quando a gente fala de juízo final, né? Não é que Deus vai destruir o mundo e a gente vai para o céu. E a gente pensa sempre em céu como uma coisa etérea, né? Espiritual, assim, metafísica. Na verdade, essa criação de Deus vai ser restaurada, vai passar por uma recriação. Uma recriação. E a gente vai ficar aqui, num mundo maravilhoso criado por Deus. Deus vai descer, diz o texto de Apocalipse. Não é matéria de hoje, mas só um comentário. Deus vai descer. E a gente vai estar em um mundo sem mal. Já pensou um mundo sem mal, irmãos? Meu Deus, amado. Não consigo nem imaginar um negócio desse. Gente, o plenário está aberto para qualquer comentário, pergunta ou alguma coisa da leitura que você não tenha entendido, tenha passado e você não tenha conseguido se conectar. Já. Ninguém. Ninguém quer falar nada. O gente da igreja, gente aqui da Casa da Rocha, você já deve ter ouvido falar disso aqui em cultos, né? Essas coisas. Eu acho que você já. Eu falo muito disso aqui. Espero que vocês tenham ouvido já, mas tudo bem. O que eu penso em acidental, Marcão, porque o pecado não é alguma coisa que Deus cria. E isso é uma coisa muito que a Bíblia também não explica pra gente, né? A Bíblia não explica de onde vem o mal, ontologicamente falando, como um ser. Deus criou um ser mau. Deus criou um Satanás, um ser mau, que vai produzir o mal na obra criada. A narrativa de Gênesis é muito interessante, porque depois de Deus ter criado tudo bom, muito bom, bom, muito bom, bom, muito bom, você vira a página, a serpente aparece seduzindo a mulher. Aí você fala assim, caramba, de onde veio essa serpente, mano? De onde veio essas ideias, mano, dessa cobra? E a narrativa bíblica não diz pra gente, ela só introduz. Aí nós vamos ter esse dilema do mal bastante narrado, ou bastante esmiuçado no livro de Jó, por exemplo, em algumas profecias do Antigo Testamento. Mas eu digo acidente, o Marcão, pelo menos foi assim que eu entendi, né? É acidental porque não é uma criação de Deus. Deus não criou o pecado para arregaçar o ser humano, sabe? Mas Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e Deus dá ao ser humano a capacidade de escolher. Deus deu ao ser humano liberdade. E ele alerta o ser humano. O que eu estou te dando é um bem muito precioso, né? Eu estou te dando a chance de você viver a partir da vida que eu estou te dando, mas você é livre para tomar sua decisão. Então, eu acho que o acidente é nesse sentido aí. Não foi Deus que criou. Havia a possibilidade. No caso, como Deus é Senhor e soberano, para nós era a possibilidade. Para Deus, ele já sabia, né? O homem vai fazer bobagem. Mas como é que eu crio o homem se não der para ele liberdade? Vou criar o quê? Um boneco? Uma inteligência artificial? Eu vou criar um ser que não pensa? Não, eu vou criar um ser à minha imagem e semelhança. E apesar dele se destruir, eu mesmo vou me sacrificar para redimi-lo. Acho que é acidente nesse sentido, assim, né? Que eu penso. Eu tomo essa escolha, Marcão, como da humanidade, porque o Adão, ele é cabeça da nossa raça, né? Uhum.
está marcada por esse negócio aí, está marcado por esse mal aí. A questão de Gênesis é você vai ser conhecedor do mal. Até aquele momento, quando Deus fala assim, você vai conhecer o mal, o ser humano pode dizer assim, mas o que é o mal, né? E Deus vai dizer assim, o mal é você se afastar de mim. Né? O mal é você tentar viver segundo a sua própria cabeça. Mas o ser humano não se contenta com conhecer o mal a partir de Deus. Ele dá esse salto, né? A serpente o seduz, ele fala, eu quero conhecer. E quando ele salta na direção do pecado, o mal entra dentro dele. Agora ele sabe o que é o mal, não mais a partir de Deus, mas a partir dele mesmo. E isso escraviza o ser humano. Essa é a explicação que nós cristãos temos, né? Então, quando a gente vê o mal no mundo, quando a gente vê esse ser humano odiando, quando a gente vê por que o ser humano está destruindo tudo, por que Deus não intervém, por que Deus deixa, a gente tem uma explicação dentro da nossa cosmovisão. Deus continua retendo o mal no sacrifício de Cristo, Deus continua presente na bondade das pessoas, no amor das pessoas, na misericórdia das pessoas. Deus continua presente no mundo através da sua igreja, do seu povo. Deus continua agindo. Então, não é só um relojoeiro que constrói e abandona. Deus continua fazendo, Deus continua trabalhando para redimir a sua criação. Né? Então, a gente tem uma explicação. A pessoa pode até não ficar satisfeita com a explicação, mas eu tenho uma explicação de onde o mundo vem, como é que tudo aconteceu, por que o mal existe, e como é que a gente pode fazer para resolver esse problema do mal. A gente tem uma explicação dentro dessa narrativa bíblica, né? Que é a nossa cosmovisão, né? Nossa cosmovisão cristã. Capítulo 4 é o capítulo... Vamos lá, vou olhar aqui. A restauração. Vai ser legal o capítulo 4. Vai ser muito bom. Vou olhar aqui. A restauração, salvação. Bem legal. Vai ser uma boa conversa. Então, fica o convite para vocês lerem o capítulo 4 e a semana que vem a gente se encontrar. Mas não vou parar sem antes perguntar se mais alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida que você queira compartilhar e esclarecer, fica à vontade. A gente ainda tem uns minutos até as 9h30, vai. Não, tá de boa. Hoje eu tô com o celular e eu não consigo, eu não consigo ver muito o chat e as coisas, eu não tô... Hoje é feriado, né, irmãos? Quem marca a aula em feriado? Quem foi que marcou essa aula no feriado, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu tô meio bagunçado aqui. Mas é isso então, meu povo. Então, vamos pegar o restinho do bloquinho ainda e aproveitar essas últimas horas do feriado de carnaval. E a gente se encontra aqui semana que vem, terça-feira, falar sobre salvação e restauração como fundamento da nossa cosmovisão. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo em todo mundo. Descansem.